Olá! Tudo bem com você? Aqui é Jaqueline Costa. Estamos começando mais um programa Conduta, falando sobre as coisas de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a depressão, que é um mal do século e está atingindo muitas pessoas, infelizmente. Atinge quem não é cristão, mas também quem é cristão. E hoje eu trouxe o meu amigo e irmão Sandro, Amém. da cidade de Gravataí, que é muito usado para falar sobre as coisas do Senhor. Seja bem-vindo, Sandro, neste programa. Agradeço pela oportunidade, desde já, por estar aqui na TV Presença. E nós estamos trazendo hoje essa palavra, que Deus, creio que Ele vai falar diretamente não somente com nós, mas com todos que estarão assistindo. E o tema é bem polêmico sobre a depressão, mas louvado seja o nome do Senhor, porque a gente acredita que Deus, Ele é o que salva, o que cura, o que liberta e o que transforma as vidas. Amém. Aleluia. Deixa Deus usar a tua vida. Amém? Amém. Vou começar fazendo uma pergunta, certo? Sandro, na tua opinião, no teu conhecimento, né, e à luz da palavra do Senhor, o que seria o causador? O que nos leva a chegar ou a trilhar este caminho da depressão? Acredito, Jaque, que uma das coisas que cooperam para os dias de hoje, muitas pessoas, até famílias evangélicas ou não evangélicas, estarem nesse momento passando por uma depressão, é a falta da compreensão, a falta de alguém parar e ouvi-las. Porque se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver diversas outras pessoas, diversos outros irmãos nossos que passaram por isso. E uma delas, que eu gostaria, automaticamente já lendo uma palavra que fala sobre depressão, que gostaria que quem tiver a Bíblia na mão, pegasse a sua Bíblia e lesse comigo, que está em Atos 20, do 8 ao 10, que diz assim: Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, ao qual ficavam no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continua-se falando durante muito tempo, o sono do moço veio aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Jaque, automaticamente nessa palavra a gente nota que havia um moço. Esse moço a gente pode colocar uma mãe, um pai, um filho, pode colocar algumas pessoas da igreja, como se fosse o Eutico. Porque ele foi ouvir um sermão, ele foi ouvir uma palavra, ele foi ouvir algo que ele estava precisando naquele momento. Mas a Bíblia vai falar aqui, Jaque, o primeiro tópico ali que ela fala sobre a lamparina. A lamparina, automaticamente, a gente pode botar ela, a lamparina da desilusão, a lamparina do descaso, a lamparina de não dar a ênfase para aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que vem de vez em quando, um familiar, um parente. Muitas vezes a gente não está diretamente com a pessoa, mas ao mesmo tempo ela gostaria que nós dessemos aquele valor que nós damos para outras coisas. Então a lamparina, nesse momento, ela quer dizer o quê? É um sinal de alerta. É um sinal que essa pessoa está passando por algum deslize ou está enfrentando um pré-depressão. Porque se for ver bem ali, ele estava embaixo dessa lamparina. Uhum. E muitos estão dentro de um lar berrando, gritando, pedindo auxílio, pedindo socorro. Só que passa por despercebido porque tu está todo dia com aquela pessoa. E ao mesmo tempo, Deus ele pede o que? Que a gente seja compreensivo em qualquer tipo de atitude, em qualquer tipo de ação das pessoas. Só que muitas das vezes a gente acaba negligenciando isso. E automaticamente esse moço, ele começou a dar algumas, como é que eu posso dizer para ti? Alguns sinais do que ele está passando, do que ele está vivendo. Vamos supor, se tu tem um filho, o filho está querendo que tu veja muitos cadernos dele, está fazendo desenhos, está fazendo
querendo mostrar alguma outra atitude a mais do que já é o cotidiano dele, certamente ele está te demonstrando que algo está acontecendo. Que uma lamparina se acendeu nele, ele quer que seja visto aquilo ali. Não o fato de dar um tablet, não o fato de dar uma televisão de 40 polegadas porque ele quer jogar videogame. Não, ele quer uma atenção, talvez um carinho, um abraço, um colo, que tu leve ele até um parque, que tu faça algo diferente daquilo que já está acostumado. Amém. Aleluia. Nesta hora, você que está me ouvindo, não sei se pela primeira ou segunda vez, se está em casa, no trabalho, ou no hospital, ou está dirigindo, mas continue ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele quer falar com você e Ele já está falando. Talvez você seja alguém que tenha do seu lado o seu vizinho, de repente o irmão da igreja, que você percebe, como o Sandro disse, percebe que ele não está bem, que ele está diferente. E no subconsciente ele tenta chamar a sua atenção. Então isso é um alerta para que você estenda a sua mão para ajudar o seu irmão. Assim como Deus está usando as nossas vidas hoje para falar desse tema, que é um tema muito importante, Deus também quer e vai usar a tua vida, em nome de Jesus, Aleluia, para salvar as vidas que estão ali. Talvez ainda não chegaram na depressão, mas estão a caminho dela. Deixa Aleluia. Deus usar a tua vida para salvar, para arrancar daquela situação. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sandro, eu vou te fazer mais uma pergunta. Amém. Tá? Qual seria a conduta de nós, como cristãos, como servos do Senhor, conhecendo a palavra, qual é a conduta exata, qual é a melhor maneira de nós ajudarmos, estendermos a nossa mão? Um dos fatos da palavra que a gente leu agora há pouco, que eu até vou refrisar de novo, ela diz que um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. O princípio da nossa atitude como evangélicos, como cristãos, seria o quê? Se tu vê, como tu comentaste agora há pouco, se tu está percebendo que algo está de errado, se está percebendo que ela está ali naquela janela, é a mesma coisa se for botar um vaso. Aquele vaso está ali, mas se tu não for lá regar ele vai morrer. Ele vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais água, não vai ter mais nada daquilo que é necessário para que ele continue vivo, para que ele continue daquela mesma deslumbrante que estava antes, e preciso ter um cuidado. E assim somos nós. Então, Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele permitiu isso lá, antigamente, para que hoje fosse debatido sobre isso, sobre a depressão. Porque hoje muitas pessoas estão na janela. Não é algo de agora, é algo que já vem, né? Algo que já vem, já desde o tempo antes de Jesus, que veio com Jesus, e agora, hoje nós estamos revivendo novamente isso no sentido da palavra. Nós estamos passando que o Senhor Ele conhece todas as coisas. Ele está na frente de cada detalhe, de cada provisão, de cada necessidade do ser humano. E automaticamente nessa janela as pessoas se encontram, mas só que se não tiver de nós uma atitude, porque se nós for botar realmente em pauta, nós vamos ver o quê? A gente toma atitude com o vizinho, a gente toma atitude com o amigo que a gente mal conheceu. Mas muitas das vezes aquele que está dentro da nossa casa, que está dentro da nossa igreja, que está dentro de uma outra religião, a gente deixa passar por despercebido, porque a gente não vê a necessidade de ir até ele. Porque ou ele tem condições de poder sair de onde ele está, ou porque ele tem uma saída para poder sair Ou daquele achamos momento. que é besteira. Ou achamos que é besteira, correto. Mas, como a palavra fala aqui, ele estava debaixo da lamparina, se viu na janela. E agora vem uma parte muito interessante que fala que no momento em que trouxeram o jovem morto, levantaram esse jovem morto, a Bíblia vai falar sobre Paulo. Ele simplesmente deixou de dar o sermão dele. Ele deixou de pregar o evangelho naquele momento. Ele se preocupou com uma alma. Amém. Porque Aleluia. se uma alma não te fazer, tu sabe onde tu está. Aleluia. Porque já que hoje, tanto tu quanto nós saímos do nosso comodismo, nós saímos do nosso lar familiar, deixamos nossos filhos, deixamos etc. para estarmos aqui. Então nada mais é do que nós estamos deixando algo por causa de almas, por causa de vidas, que precisam desse, Amém. como esse Eutico.
Ele necessitou que alguém, antes que ele viesse morrer, antes que ele entrasse em depressão, antes que ele tomasse esse tipo de atitude. Porque hoje em dia, já que há muitas pessoas que estão num risco para passar uma faca no pulso, para tomar um monte de remédio, para fazer outras coisas, atirar numa ponte, atirar na frente de um carro. Inclusive esse mês, né? Que começa. Sim, agora o mês de setembro é o mês amarelo, é o mês onde mais ocorre durante o mundo todo. Muitos assassinatos, as pessoas se matam, as pessoas se suicidam. As pessoas tomam essa atitude porque elas passaram 9 meses esperando que alguém tomasse uma atitude. Passaram 9 meses que um familiar, que um parente, um amigo percebesse o desespero que ela estava passando. Então a única saída que as pessoas têm é de se matar. Só que a diferença desse jovem é o quê? Ele estava sentado, ele adormeceu. As pessoas muitos dos dias de hoje, elas estão adormecidas emocionalmente, adormecidas psicologicamente. Muitas hoje, elas não têm vontade mais já de comer, de se vestir, de se arrumar, porque acham que não tem mais saída, acham que não tem mais esperança. E nós como evangélicos, nós devemos tomar a atitude de Paulo, que eu nem hoje. Tu deixaste a tua casa, eu deixei a minha casa. Nosso comodismo, né? Para estarmos aqui hoje, fazendo essa parte que o Senhor tocou no teu coração de fazer esse tema. Amém. Aleluia. E, irmão Sandro, eu quero te perguntar agora, dentro da Bíblia, do contexto da história da Bíblia, se você consegue citar um ou dois, de repente, né? Um homem de Deus que passou por isso, Sim. que chegou à depressão, mas que pela graça e misericórdia do Senhor Jesus saiu, conseguiu vencer. Aleluia. É bom tu ter comentado sobre isso, porque a Bíblia vai falar sobre Elias, que gostaria que os irmãos que estão com suas Bíblias na mão viessem a ler comigo em 1 Reis 19, do 8 ao 10, que diz assim, ó: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Meu Deus, muito forte. Jaque, aqui a gente vê um homem de Deus, um homem voltado para o Senhor, um homem que declarou a sua vida totalmente ao Senhor o seu tempo todo. Mas para ele chegar nesse momento que ele comeu do pão e bebeu da água, eu vou só frisar um pouco antes, para quem não conhece ou já conhece Elias, vou só passar um pouco sobre ele, para que a gente esteja mais ligado sobre o que Deus quer falar nessa noite. Amém, aleluia. Elias, ele foi um profeta. Nessa época, ele falava aquilo que o Senhor tocava no coração dele. Mas chegou um momento que ele se viu, não digo irritado com a situação, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele não gosta do pecado. Então, Elias vendo isso, vendo que todos os outros profetas que estavam naquele reino de Jezabel, eles se corromperam. Por causa de quê? Por causa que ela oferecia ou um terreno maior, ou uma outra coisa assim. Então ele se viu necessitado naquele momento de fazer uma oração mais forte com Deus, pedindo a Deus que Deus confirmasse que só Ele é Deus, que aquilo que Jezabel estava fazendo estava indo contra aquilo que o Senhor já tinha predestinado naquela época, que não é diferente de hoje. Só que no momento que ele fez isso, ele levantou os 450 Baals daquela época, que seriam homens que se deram sua vida a deuses estranhos, a deuses pagões. E ao mesmo tempo, quando ele fez isso, o que ele fez? Ele vendo a situação que estava aquele reino, vendo a situação que estava aquele povo, ele juntou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E não somente isso, ele abriu um rego, fez um buraco em volta daquelas 12 pedras, pediu varas verdes, pediu um vaso com uma vasilha com água e mandou também trazer uma ovelha para servir de holocausto. E pedindo tudo isso, ele pediu para que os homens de Baal, que aquele que clamasse ao Deus deles, e Elias, o Deus de Israel, primeiro que mandasse fogo do céu, esse era Deus de verdade. Então ele permitiu que primeiro que os 450 Baals
tomasse aquela atitude, primeiro. O que eu vejo? Muitas pessoas, quando estão na depressão, estão entrando na depressão, elas preferem deixar primeiro que as outras pessoas tomem uma decisão, para que depois ela venha tomar uma decisão que era para ela ter tomado primeiro. Porque, se é uma pessoa evangélica, ela sabe o que ela deve fazer primeiro. Ela sabe a posição, ela sabe a forma e a conduta que ela deveria de estar tomando naquele momento. Só que por causa das adversidades, ela permite que certas coisas ao seu redor venham, não digo ofuscar, mas venham tomar a frente. Automaticamente, nesse ato, eles fizeram os holocaustos deles, eles se cortavam, eles faziam coisas que os deuses deles pediam, e nada aconteceu. Daí chegou o momento dele. Ele foi lá, clamou ao Deus de Israel, mandou fogo, consumiu 450 paus, consumiu o altar. Isso só que antes dele chegar na depressão? Antes dele chegar na depressão, só que ele já vinha com quadro de depressão. Com aquela depressão. tristeza, com aquela preocupação, com aquela angústia. Sim, porque naquele momento ele se viu sozinho, Jaque. Assim é como hoje, nos dias de hoje, se for entrar dentro de um lar, tu vê que muitas das vezes é a mulher que trabalha mais sozinha dentro de casa. Então ela se vê sozinha. Não ao mesmo tempo assim, não digo que ela se vê no princípio de uma depressão, mas ela se vê sozinha. Porque ela vê todos ao seu redor, fazendo um monte de coisa, tendo atitudes, se ajeitando, só que ela se vê naquela posição. É importante frisar, né, para os nossos ouvintes, que às vezes Deus usa a tua vida. Você é cantor, é pregador, é profeta de Deus e está a caminho da depressão. Você não sabe às vezes, ou imagina que esteja, e não quer aceitar. Você pensa, como eu posso estar em depressão? Eu sou usado por Deus, eu sou profeta, sou pregador. Mas isso também acontece com quem é usado por Deus, porque as opressões são muitas. Porque quanto mais Deus te usar, então mais opressão você vai ter, né, da parte do inimigo. Só que eu te dou um recadinho, antes dele finalizar, para que você aceite. Porque quando você aceita que está entrando ou está a caminho da depressão, você procura uma ajuda, você procura um auxílio. E principalmente, o Espírito Santo de Deus, peça a Ele para colocar pessoas na tua vida, pessoas para te ajudar a não ficar. Não aceite isso para a tua vida, em nome de Jesus. Agora eu volto a palavra para o irmão Sandro. Amém. Falando de Elias, né? Sobre Elias. O momento que a Bíblia vai relatar ali sobre beber água e comer o pão, nada mais é do que o próprio Deus dizendo para ele assim, ó, não é o fim. Ainda que tu esteja da forma que tu tá, da forma que tu te encontra, não é o fim. Eu te estendo a mão, eu sou teu auxílio, eu sou teu consolo. Só que muitas das vezes as pessoas, elas recebem um alento, elas recebem um carinho, elas recebem uma atenção. Só que o que acontece? Elas vão lá, se alimentam, as pessoas vão lá, ajudam a tomar um banho, trocar de roupa, mas ao mesmo tempo elas voltam para a cama novamente. E quando ele comeu e bebeu desta água, ele caminhou mais algumas milhas e viu, achou uma caverna. É algo que nos entristece nos dias de hoje, saber que muitas pessoas estão nesse momento assim. Por quê? Entrando na depressão. Entrando na depressão. Porque por mais que elas, um pouquinho antes de entrar na depressão, por mais que elas tiveram auxílio, aquilo se torna para elas algo como se fosse algo fulminante. Algo que não tem saída, não tem escapatória. Ainda que ela receba a atenção, aquilo tudo que ela quer, mas aquele sentimento, ele acaba como se fosse um câncer. Ele vai te consumindo aos poucos. Só que a Bíblia vai relatar o quê? Que ele entra na caverna, ele fala com Deus. Ele tem algo com o Senhor ainda. Então mesmo que sejam auxiliados, eles precisam primeiramente pedir ajuda do Espírito Santo. Com certeza. E ela sendo ou não evangélica, automaticamente, por mais que seja ateu ou não, ele nunca vai dizer outra palavra a não ser Deus. Um ateu, por mais que ele bata com o dedo, ele não vai dizer mais nada do que, bah Deus, olha só o que eu fiz. Então automaticamente, a Bíblia ali, ela está relatando o quê? Que ele se viu, ele fez muitas coisas, ele falou no nome do Senhor, ele fez prodígios e maravilhas, ele foi atendido por Deus, só que nesse percurso todo, até ser atendido por Deus,
Ele já estava vindo com o quadro. Por quê? Porque ele começou se a gente for ver bem, só estava ele e Deus. E muitas pessoas chegam a esse ponto, só está elas e Deus. Só que chega um momento de um quadro na vida que a pessoa simplesmente ela se vê, e agora o que eu faço? E o que fez ele entrar em depressão profunda foi o momento que uma pessoa disse uma palavra. Negativa, né? E muitas das vezes aquela pessoa que já está entrando num quadro depressivo, sim, qualquer palavra é já motivo ajuda, dela se afundar, já ajuda né? ela a se afundar, ela a desejar algo diferente. Uhum. Que a mesma coisa tu vai ver hoje em dia, pessoas que eram super maravilhosas, amorosas, super carinhosas, tu vê hoje elas simplesmente, não digo derrotadas, mas elas estão, tanto faz, tanto fez, amanhã é o segundo dia, assim vai indo, porque por causa de uma simples palavra. Porque ou a palavra ela te aviva, ou a palavra ela te mata. Uhum. Porque o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Só que hoje em dia as pessoas não estão preocupadas mais com o que sai, mas sim com aquilo que tu vai receber. Uhum. Muitas pessoas esperam palavras de ânimo, tu vai conseguir, tu vai ter sucesso, mas se esquece que junto com as palavras de ânimo vai vir também palavras duras. Ou para que tu seja repreendido, para que tu venha crescer em alguma parte da tua vida, alguma área que é necessário para crescer. Mas, no momento que ele entra nessa caverna, no momento que o Eutico chegou na janela, automaticamente todos viram eles. Automaticamente todos que estavam ali, que não foram consumidos pelo fogo, eles viram Elias saindo para o deserto. Todo mundo viu o Eutico subindo pelo primeiro, segundo andar, chegou no terceiro andar e todo mundo viu ele chegando até a janela. Só que ninguém deu bola nenhuma. Ninguém deu valor àquele sussurro, ninguém deu valor àquele desespero daquela pessoa. Muitas das vezes hoje tu vai parar e vai olhar assim para a tua vizinha, o teu vizinho, eles têm um filho. Até os 14, 15 anos era uma bênção. Vamos botar entre aspas. Hoje ele está num quadro, ele está numa situação péssima, vamos supor assim. Tá no mundo, tá fazendo as coisas que o mundo oferece, tá desagradando os seus pais. Mas antes que ele chegasse naquele momento ali, ele já deu para os pais sinais de alerta, sinais de alerta. Vamos supor, teu filho chegou em casa com uma caneta que não foi tu que tu comprou, é um sinal. Peraí, ou eu chamo a atenção dele agora, ou lá na frente ele vai estar numa janela, ou ele vai ser morto, ou ele vai ser preso. Então não permita que isso chegue a esse ponto, não permita que a depressão chegue até a tua casa, mãe e pai. Então o recado principal é que sejamos atentos, né? Sejamos ao nosso familiar. Ao familiar, sejamos aos amigos. atentos aos conhecidos, a quem está próximo. Sim. As alertas, né? As alertas que a própria pessoa ou a vida te dá. Estão nos mostrando que eles estão entrando ali na depressão, né? Sim. Que nós estejamos de olho para colocar debaixo das nossas mãos, para orar por aquelas vidas, né? E ao mesmo tempo, se for ver bem, o porquê que as pessoas muitas de hoje estão em depressão também, é o fato assim, ó. A gente tem o costume de dizer assim, ó, eu vou te ajudar. Eu vou estar contigo. Não, pode deixar que amanhã às 7 horas da noite eu vou estar aqui na tua casa. Aí a pessoa fica te esperando. Falta de comprometimento do irmão. A pessoa fica te esperando, a pessoa fica te aguardando. Por quê? Ela não vê o irmão como tu falou, ela vê que Jesus vai lá. Então ela demonstrou para aquela pessoa que comentou que ia lá na casa dela, eu estou na janela, eu estou na caverna. Que bom que tu percebeu que eu estou aqui e tu vai vir trazer algo do Senhor para mim. Amém. E a pessoa não chega, a pessoa não vai. Mas que sejamos usados por Deus. A pessoa se frustra, a pessoa se entristece, a pessoa acaba culpando Deus por uma atitude que, como eu comentou no começo, qual atitude que nós evangélicos deveríamos de ter, uma delas seria essa. De falou que vai, faz. Amém. Amém? Glória a Deus. Então o tema hoje foi depressão. Se você não está, fique atento a quem está ao seu redor. Ajude, abrace, estenda a sua mão, ore por ele, ore por ela. Se você não tem ninguém, e se você, que eu estou falando, está chegando lá, está indo a caminho da depressão, não tem ninguém que te estenda a mão, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar. Peça a Ele para orientar alguém para te ajudar também, porque às vezes sozinho nós não conseguimos. Mas em nome de Jesus, Deus vai enviar pessoas
para lhe ajudar, para te tirar da situação. Não aceite a derrota, porque Deus está contigo. Amém? Amém. E nessa hora, eu convido a você para nós estarmos orando ao Senhor e pedindo a ajuda de Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Amém? Amém. Aleluia. Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado por mais este programa. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. Tenho certeza que o Senhor falou com muitas vidas neste programa. Ajude, Senhor. Ajude as pessoas que estão entrando ou que já estão. Ajude, Senhor, a sair da depressão. Senhor, que elas não aceitem esse estado que elas estão. Se elas não conseguem vencer sozinhas, que elas procurem auxílio, que elas procurem ajuda e que elas encontrem quem as ajude e quem as estenda as mãos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por essas vidas, por essas almas. Fica conosco. Muito obrigada. Amém.